noite, pessoal, boa noite. Vamos aí para mais uma live, a live de número 6. Ser barbeiro não é só cortar pelo, aí vamos para a parte 2 aí, como eu tinha prometido aí da última vez aí no sábado à noite, né, de fazer essa segunda parte aí falando sobre ser barbeiro não é só cortar pelo. Esperar mais uns segundos aí para a galera ser avisada aí para entrar. E já inicio a live já, para a gente conversar aí, continuar conversando sobre esse assunto. E aí, Rodrigão, é nóis! Anderson Souza aí, barbeiro. Vamos falar hoje dos diversos tipos de clientes. Hoje vai ser bacana aí o negócio, vai ser um pouco divertido, né? Soldado Rodrigo. Daí Edilson. Edilson que está em Roma. Um dia chego lá, soldado maromba. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Então hoje, como eu tinha antecipado, ainda há pouco aí, alguns segundos atrás, nós vamos falar sobre a live aí número 6, continuando o argumento lá de sábado à noite, né? Vamos para a segunda parte aí falando sobre ser barbeiro não é só cortar pelo. O que eu quero dizer com isso? Que aí tem diversas situações dentro da barbearia que vai além da técnica usada para cortar barba e cabelo, beleza? Vai além de você saber cortar cabelo, né? Hoje eu vou falar sobre como lidar com as pessoas, né? Como é que eu tenho que ser para lidar com os clientes, com os diversos tipos de clientes que se apresentam aí na nossa barbearia no dia a dia, beleza? Hoje eu vou começar falando então sobre o cliente especialista. Eu chamo de cliente especialista, que é aquele cliente que ele te explica quando ele senta na poltrona e você vai fazer ali a consultoria para saber, né, o que ele quer, que tipo de corte ele quer, que tipo de barba ele vai querer, né? Então ele já te explica já tudo no mínimo, nos mínimos detalhes, né? Inclusive alguns até com a medida, 3 milímetros embaixo, 2 milímetros, né? E aí em cima tu faz aqui a 9 milímetros, enfim, com a tesoura em cima tu corta só um pouco, etc. E eu penteio pro lado tal, ou pro lado... Enfim, é o cara que te dá todos os detalhes, te dá praticamente a planta na mão e você constrói, né, o corte. Esse é um baita de um cliente, facilita muito o teu trabalho, porque ele já é bem decidido, ele já sabe o que ele quer. Porém, esse cliente aí, ele tem dois tipos desse cliente. Tem um cara que te explica tudo e você já ganha ali, né, tudo muito fácil, né, para ser entendido. E beleza, ele deixa você trabalhar. E tem o cara que é o especialista, que ele fica depois confirmando o que tu está fazendo, cara. E aí ali começa a complicar, entendeu? Porque aquele cara que tu passa a máquina um pouquinho, ele já vai lá, se aproxima perto do espelho para ver, né? Já gira a cabeça assim, e para ver se tá naquela medida, né? Às vezes tem uns que até passam a mão, né? Passa a mão um pouquinho assim, tal, volta, aí tu tá passando a máquina, daqui a pouco ele se vira de novo, né? Aí esse cara aí, ele é o especialista xaropão, né? Eu digo, né? Especialista xaropão. Como é que eu vou me comportar, Petros, com esse cara aí? Primeiro, né? Claro, a gente educadamente pede pro cara não se mover, né? Galera, assim, ó, vocês sabem, quem já é barbeiro sabe que dentro de uma barbearia aí pinta todo tipo de pessoa, né? Então nós temos que saber lidar com cada um desse tipo de pessoa, né? Tem aquele cara que inclusive tu coloca, dá a primeira passada de máquina, ele já pergunta para ti, tá, mas tu vai fazer só nesse tamanho aqui? Tu vai encurtar um pouquinho mais? Ou não, tu não acha que tá muito curto? Né? Pô, esse cara aí, como é que eu, Peterson, trato, né? Como é que eu enfrento uma situação dessa aí? Bom, primeiro de tudo, eu explico pro cara que eu tô apenas começando o corte, que eu já conversei com ele sobre as medidas e que ele deve esperar um pouco, né, para que eu termine toda a parte inferior aqui. Ele espera que eu termine essa parte inferior para ele ver como é que ficou. Tá? Por isso que eu gosto, né, tecnicamente falando, é muito importante isso, e quando o cara me pede uma determinada medida, eu começo com a medida, eu começo sempre de cima para baixo. Na parte inferior aqui, né, fez a divisão, mas na parte inferior eu começo cortando
com o pente maior da máquina para terminar com o pente menor aqui embaixo. Tem muitas pessoas que começam já com o menor, né, para depois terminar aqui no giro na área da coroa, né? E aí corre-se o risco de realmente não dar certo o corte, no sentido de que o cara, aquela coisa que a gente falou nas outras lives aí, né, o curto, ou cabelo curto, ou cabelo comprido, é muito subjetivo, né? O que é comprido, cabelo comprido para um não é o cabelo comprido para outro, né? E não é o mesmo comprimento, ou exato, não é a mesma medida, né? Então por isso que eu gosto de começar de cima para baixo, que daí eu uso essa máquina, essa medida, e pergunto pro cara, tá bom assim? Ou posso aqui na parte inferior, aqui posso um pouquinho mais baixo? Então isso é uma tática infalível, né? Te reduz muito a margem de erro, a possibilidade de o cliente ficar descontente com alguma coisa, porque o próprio cliente às vezes se engana com a medida, tá? Nós que somos barbeiros no dia a dia, falar de medidas é uma coisa muito fácil para nós, mas as pessoas que não trabalham com isso, não trabalham com corte de cabelo, enfim, medida é bem diferente. Eu dou um exemplo, tem clientes que chegam para mim com a barba mais compridona e tal, e dizem, não, pode tirar aqui uns 2 dedos aqui e tal, porque eu tá me agoniando a barba, enfim. Eu continuo sempre a repetir para o cliente que 1 centímetro para uma barba já é muita coisa, tá? Já muda muito quando a gente tira 1 centímetro de uma barba, né? Que é um dedo, né? Tá? E aí, o que eu digo? O que eu faço? Nesse caso, eu corto uma parte, tiro 1 centímetro de uma parte só, né? Do que é melhor do que estar fazendo toda a barba e depois perguntar para o cara, quer tirar mais um pouco? E aí o cara diz, não, quero sim, tira mais um pouco. Aí você vai ter que fazer todo o serviço de novo. Então, se eu faço uma parte, digo, tá bom assim? Ah, não, tá bom. Não tá bom, faz um pouquinho mais curto. Aí eu curto aquela parte ali, depois eu replico da outra parte. Então fica muito mais fácil. Então é esse tipo de cliente que a gente encontra também. Que é o cara que depois que fica confirmando. Então, voltando lá no assunto do cara que fica confirmando, o que eu faço? Eu digo, olha, espero eu terminar e aí a gente vê. Se o cara continuar insistindo, aí a gente começa a ser um pouco mais decidido, né, no que a gente fala para ele. Começa a ser um pouco mais decidido e dizer, olha, tem que esperar eu terminar o corte, senão vai ser impossível a gente continuar. Enfim, geralmente nessa segunda puxada as pessoas já entendem, né? Já entendem bem o recado. Tá? Então o cliente especialista tem 2 tipos, né? Tem o cara que te facilita a vida e tem o cara que depois ainda te dificulta a vida, mesmo ele sendo um especialista, porque ele se acha especialista, mais especialista do que você. Né? Enfim, fica indagando, etc. Já tive uma situação em que eu peguei o pente e a tesoura e entreguei na mão do cidadão e disse para ele assim, agora tu tá na frente do espelho, tu termina o corte, né? Se tu é um cara que sabe tudo, então termina o corte. O cara me pediu desculpa, né? Italiano não é fácil, né? Os caras são bem exigentes, o cara me pediu desculpa e deixou eu terminar o corte, enfim, saiu contente e voltou, virou cliente fixo. Tá? Então às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais decidido nas coisas, né? Impor um pouco mais. Tá? Depois nós vamos para o cliente depressivo, galera. Tem um cara que chega na barbearia sempre reclamando, o cara tá sempre mal, tá sempre ruim, tá sempre doente, tá sempre com dor. Cara, como é que eu vou tratar um cara desse aí? Eu acho que tudo parte do respeito, né, para com as outras pessoas. Né? Tchau, tchau. Lá o Daryl Leary. Tchau, Carol. Então, como é que a gente tem que ser respeitoso no confronto com as outras pessoas, né? Geralmente, tem um cara que ele tem a mania de ser depressivo, né? Ele é um cara negativo, na verdade, então ele tem essa mania de estar sempre reclamando, né? Eu aprendi na minha vida a escutar as pessoas. E tem um cara que realmente ele está numa situação difícil, né? Como já aconteceu para mim, aqui vai uma conversa muito séria, muito importante, realmente ele está passando por uma situação difícil. Tchau, Alessandro! É hora de vir a trovar-me a Bardolino, me raccomando. Ele está realmente passando por uma situação difícil, e o cara, tá num dia ali, né? O cara às vezes está até meio chato, etc. O cara tá depressivo mesmo, tá com um problema sério. Então, claro, nós não somos conselheiros, né, galera? Eu acho que a melhor coisa que a gente faz, não só como barbeiro, mas como ser humano, é escutar as pessoas, beleza? Então, é um tipo de pessoa que a gente tem que respeitar, né? O cara tá meio chateadão, então, enfim, nós estamos ali para cortar cabelo, então nós temos que procurar ser muito profissional, né?
É claro, não ignorar também as pessoas, porque depois tem o lado humano também, que a gente tem que prestar muita atenção no lado humano. Isso é muito importante, principalmente para nós que trabalhamos direto com o público, em contato com o cliente, né? Então a gente tem que respeitar muito o lado humano da pessoa, né? O lado humano, né? Da situação, não da pessoa, porque a pessoa, ela obviamente é humana, né? Tem o cliente analista, né? Aquele cara que fica te observando pelo espelho e observando tudo ao redor. Ele fica olhando toda a barbearia, ele conhece cada ângulo, cada cantinho da barbearia, tá? Então esse é o cliente, é um analista, e ele fica te observando cada movimento pelo espelho, que tu se sente mesmo observado pelo cara. O cara tá te cuidando ali. Tem aquele cara que fica sério, sem esboçar nenhuma expressão, tá? E tu pergunta para ele muitas vezes se tá bom o corte, se tá ficando bom ou não. Ele praticamente não responde, é cara estático. Não sei se para vocês já tiveram algum cliente assim na poltrona de vocês, tá? Mas quem teve tá entendendo o que eu tô dizendo, tá? E quem não teve ainda, grava bem isso, porque aparece, galera. É uma coisa muito, muito, muito estranha. O cara não esboça nenhuma expressão, tu pergunta para ele, praticamente não responde. Infelizmente, né, tem esse tipo de pessoa. A gente não sabe. Para mim já apareceu algumas vezes. Teve um deles que veio por várias vezes cortar o cabelo, sempre da mesma maneira. Tem aquele cara que, de repente, devido a alguma situação dele particular, ele naquele momento ele está assim, a gente não se sabe qual é a causa exatamente, mas tem um cara que ele é assim, a personalidade dele é essa, né? Então, ali também, obviamente, a coisa mais fácil que tem é se manter a linha, né? Continuar o serviço, e mesmo que ele não esboce nenhuma pressão, tu não sabe se, né? Porque o barbeiro tem essa tática, né? Ele já entende o olhar do próprio cliente, sabe se o cliente está gostando ou não do corte, né? Confiar no teu trabalho e continuar seguindo o serviço. Beleza? Mais uma galerinha chegando aí, né? Os amigos, os clientes e amigos italianos, eles estão mandando aquele abraço. Vamos lá, tem um outro cliente que é o cliente que concorda com tudo, né? Que é aquele que para ele tá tudo bom. Peter, faz qualquer corte aí, tu é que sabe, o que tu fizer para mim tá bom. Então, esse é o cliente ideal, né? Esse é o cliente que todo mundo quer. Mas não é o melhor, né? Porque esse cliente, né, na minha experiência, eu acho que esse cliente ele é bom quando ele capta naquele dia assim que a gente está a milhão mesmo, que a gente está trabalhando muito, né, pegando vários tipos de clientes ali com os seus vários caráteres diferentes, né, várias personalidades diferentes, aquele mais exigente, aquele mais chato, aquele mais, enfim, o triste, o deprimido, enfim. E aí chega esse cara no meio da jornada, assim, no meio do dia. Eu acho que é o ideal, porque esse cara ele já ele te dá aquele alívio, e aí, enfim, eu acho que dá aquela meia hora assim para a gente recarregar as baterias, né? E o porquê que não é bom sempre esse cliente, né? Aí tu diz assim, não, quem dera se fosse sempre bom esse cliente. Por quê? Porque com o tempo tu acaba, se tu pegar cliente que sempre concorda contigo, né, isso não é bom que o cliente concorde sempre contigo, tu acaba relaxando um pouco, sabe? Até mesmo na qualidade. Mesmo que você seja um grande profissional, se tu pegar sempre nessa sequência aí, se tu tiver dificuldades, não tiver consciência que tem um cliente que está te observando, que ele está atento aos detalhes e que ele é exigente nos detalhes, você acaba com o tempo relaxando, né? Então, por isso, esse cliente que concorda com tudo, ele é bom em um certo limite, né? E também não é bom que ele apareça muito, porque senão acontece isso aí que eu acabei de mencionar agora, né? Por que eu divido isso com vocês? Repito, são situações que aparecem todos os dias, tá? Todos os dias na barbearia, você atende aí 10, 15 clientes por dia, vai te aparecer todo esse tipo de cliente aí. Então, eu tô compartilhando com vocês essas situações que é para, né, quem não passou todas elas ainda sabe aí mais ou menos como se comportar em cada uma delas. Vamos lá então para o próximo. O próximo item aqui que eu quero falar, o próximo tema, o próximo tópico de hoje é o barbeiro ideal.
né? Como é que eu faço para ser um cara que me adapto a qualquer tipo de situação, né? Justamente sabendo entender, primeiro de tudo, o respeito ao próximo, né? Independente da sua escolha sexual, independente da sua escolha religiosa, política e etc, né? Acho que nós, em meio de 8 bilhões de habitantes no mundo, né, não sou eu, Peterson, que é o cara correto, que sou o cara que tudo que eu falar é certo e o jeito que eu fizer é certo. Eu não posso ter essa pretensão, tá? Então, assim, ó, nós temos as nossas crenças, nós cremos em determinadas coisas devido às nossas experiências pregressas, né? Desde a infância até a nossa época atual, digamos assim, no dia de hoje, com a nossa profissão, né? Com outras profissões que a gente já teve. Então, cada um tem a sua crença de acordo com as suas experiências. Então, por isso que eu repito sempre, né? Primeiro de tudo vem o respeito com as pessoas, não só a questão do cliente, né, que está na tua poltrona, mas vem o respeito para com outra pessoa, seja o teu colega que também é barbeiro, seja o teu patrão, se você é dependente de uma, né, é funcionário de uma barbearia, seja o teu sócio, se você é sócio, tá? Ou o teu cliente, enfim, ou parente de um cliente seu que está ali no momento. Eu acho que, acima de tudo, o respeito. Eu já presenciei numa barbearia que eu trabalhei, uma cena muito infeliz, digamos assim, tá? De um barbeiro, um colega meu, que tratou mal uma pessoa por causa da sua escolha sexual. Galera, isso não pode acontecer. Quem trabalha com o público não pode ter esse tipo de preconceito, digamos assim, tá? Eu acho que respeito humano vem em primeiro lugar, principalmente para nós aí que somos barbeiros e lidamos direto com o público. Eu cito os barbeiros que eu estou na área de barbearia, mas obviamente o cara que é vendedor, o cara que é um dentista, que é um médico, enfim. Beleza? Então, o barbeiro ideal, o que ele é? É o cara que ele tem bom senso, né? De saber tratar aí com cada cliente de acordo com o caráter e a personalidade de cada cliente, né? Uma coisa que a gente não discute, né? Eu vou citar aqui algumas principais coisas que a gente deve evitar na barbearia, né? Mas não só por uma questão de interesse de que o cara continue vindo cortar o cabelo e continue te pagando o corte. Mas é próprio uma coisa que depois muitas vezes a gente aprende esse tipo de coisa na barbearia, mas tu passa a utilizar isso na tua vida pessoal, aí, com os teus amigos e parentes, e, enfim, colegas de trabalho, e tu acaba percebendo que você se transforma numa outra pessoa, né, e isso tem um impacto muito positivo, tá, na tua vida cotidiana. Então, uma coisa que eu não faço é discutir política. Posso conversar sobre política, beleza, né? Se eu tenho a minha opção política pela direita e vem um cara de esquerda, beleza, quer conversar sobre política? Beleza, vamos conversar, não estamos contentes com a política, etc, etc. Né? Eu converso sobre a política italiana, converso sobre a política brasileira, né? Algumas poucas coisas, que eu também não sou um especialista em política, né? Mas eu procuro estar sempre me informando, até porque eu acho que é de interesse de cada cidadão saber o que está acontecendo no seu país ou no país onde está morando politicamente, porque obviamente isso influencia na nossa vida do dia a dia, né? Principalmente agora nesse momento ficou bem claro tudo isso com essa pandemia aí, que a política, infelizmente ou felizmente, influencia muito. Tá? Então eu procuro não discutir. Eu posso discordar do cliente, inclusive, né? Mas discordar de uma maneira, não de uma maneira muito enérgica, né? Eu acho que eu posso discordar do cara. Eu digo, olha, eu discordo dessa tua ideia, dessa tua posição, né? Porque, né? Eu penso assim, 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 pelos determinados motivos, né? Podemos continuar discordando no sentido, ok, não me convenceu, também não pretendo convencer ninguém, né, a ter as mesmas crenças que eu ou as mesmas opções políticas que eu, né? Mas eu já vi também barbeiros, eu já tive um barbeiro que discutia de forma muito contundente com os clientes a questão de política e futebol, né? Então, às vezes dava até discussão e saía até ofensas, enfim, já viu o cara levantar da sala de espera e ir embora. Isso, cara, é uma coisa muito... Isso já é muito passado, entendeu? Não existe mais isso, não deve mais existir isso. Então, se o cara é inteligente, né, não tem que entrar em esse tipo de confronto com o cliente por questão política, religiosa, ou de futebol, de esporte, etc. Tá?
Como então, eu tinha falado, política e religião, não discuto, tenho a minha crença também, né? Assim como todo mundo tem a crença, tem aquele que não crê em nada, né? Crê que a vida é um acaso, beleza, respeito a ideia do cara, né? Respeito a ideia de quem é espírita, de quem é evangélico, de quem é católico, enfim, cada um tem sua crença. Quem sou eu para dizer que a minha é a melhor ou é a correta, né? Isso a gente vai ver talvez um dia, a gente vai poder observar quando a gente partir desse plano aqui para outro, né? Ou para quem acredita só na morte e morrer, e aí vai saber o que realmente acontece, né? Então também política e religião também não. Eu costumo, eu gosto, eu uso muito uma tática, é o seguinte, né? Até mesmo para entreter o cliente, para mim também, para que eu também aprenda algo, né? Ou para que eu pelo menos tenha mais informação a respeito de uma outra coisa. Muitas vezes a gente discorda de uma coisa que a gente não conhece, né? Eu pergunto pro cara, ok, beleza, tu acredita em determinada religião ou em determinado lado político, então me explica, né? Por que tu acredita, o que te levou a acreditar nisso, né? E deixa eu falar, não quer dizer que o cara vai me convencer, né? Provavelmente não vai me convencer, se eu tenho as minhas convicções bem basadas, né? Não vai me convencer. Mas o que eu faço com isso? Eu acabo entretendo o cliente, né? Acabo também obtendo mais informações, tá? E evito, principalmente, de criar uma situação desagradável e perder, às vezes, não só um cliente, mas vários clientes por uma determinada situação, né? Isso tu vê muito hoje aí, principalmente nas redes sociais, né? O cara vai lá e escreve qualquer porcaria que ele vem pela cabeça, ele vai lá e escreve, e aí perde um monte de pontos aí, perde clientes e perde, enfim, perde vendas. É uma coisa muito séria, tem que se pensar muito nisso, tá? Então as nossas convicções, elas têm que ficar pra gente. Se o cliente me pergunta por que eu penso de determinada maneira, obviamente eu explico, sem tentar convencê-lo. Aliás, eu já deixo bem claro para ele que eu não pretendo convencê-lo a pensar como eu e de maneira alguma. Apenas explico o meu ponto de vista. Tá? Então nós temos barbeiros, né, falando aí diretamente para os barbeiros, mas isso vale para toda a profissão que tem contato diretamente com o público ou com mais pessoas, né, durante o dia, devido à sua profissão, essa questão de ter o bom senso, né? A questão sexual, ali, de opção sexual também já falei, né? Vem na tua barbearia um cara que é homossexual, eu acho que é natural, né? A escolha dele. Se eu não sou, beleza, mas eu também não vou tratar mal essa pessoa, né? Ou tratar com preconceito porque essa pessoa tem uma opção sexual diferente da minha, né? Não vou entrar muito no mérito dessa coisa aqui, porque é um assunto muito polêmico e não vem o caso. Porém, a minha tática, quero só deixar claro aqui, a minha tática de trabalho, digamos assim, primeiro de tudo, a regra número um é o respeito ao próximo, né? Respeito de modo completo, seja nas suas convicções, né? Nas opções desse cliente, em 360 graus, tá? Não posso nunca dizer para outra pessoa, não só para um cliente, né? Mas aí eu já estou aqui abrangendo já todo o nosso ciclo de amigos, de colegas, enfim, cara que talvez, uma pessoa que talvez tu conheceu ali por acaso, né? Por uma determinada situação. Eu acho que a gente nunca pode dizer assim, você está errado e eu estou certo, né? Nesse caso temos que ter a mentalidade aberta para saber que cada um teve e tem as suas experiências. Então é convencido, obviamente, pelos fatos que aconteceram na sua vida. Beleza? A coisa ela é bem psicológica e é muito importante que o barbeiro tem muitas pessoas, até muitos clientes que dizem que o barbeiro é meio que um psicólogo do cliente, né? Porque não sei se para vocês já aconteceu isso de o cliente vir e se abrir, né? Contar para vocês coisas dele privada, né? Problemas dele, pessoal ou até mesmo familiar, dividir com vocês, aí, compartilhar com vocês na poltrona, né? Até mesmo em busca, muitas vezes, ou está apenas precisando desabafar ou em busca de um conselho, né? Eu já tive várias situações dessas, tá? De pessoas que compartilharam problemas aí às vezes até grave, né? Que estavam atravessando para o barbeiro. Primeiro de tudo, galera, sempre o respeito. Segundo, nesse caso, ética, né? Que tudo aquilo que se fala dentro da barbearia fica dentro da barbearia. Se o cara conta para ti uma coisa, um problema que ele teve na vida dele, né? Uma situação que ele está passando,
eu acho que, primeiro de tudo, ter a ética profissional de manter isso em segredo. Tem muitos barbeiros, é muito comum ter barbeiros aí que fala demais, acabam aí sendo as fofoqueiras da cidade, que, né, aquele cara que ele é mais estratégico, ele chega, vou lá no barbeiro lá, porque aquele barbeiro lá é falador, ele vai me contar tudo, eu quero saber sobre todo mundo aqui da cidade, ele vai lá e me conta tudo. Tem muito disso ainda. Existia muito no passado, mas ainda, infelizmente, ainda tem muito. Então, profissionais, novos profissionais, vamos ficar atentos a isso aí também, tá? Temos que ter ética profissional, beleza? Sempre considerando o respeito. Quando você fala a palavra respeito, ela já inclui tudo, né? Se eu contar algo que um cliente me confidenciou, se eu contar para outra pessoa, até mesmo em casa para minha esposa, eu não falo para minha esposa o que eu converso com meus clientes, se eu contar até mesmo para ela, eu vou estar faltando de respeito com o meu cliente. Isso não é legal, tá? Então temos que ser, eu pelo menos sou bastante contundente sobre isso, sou muito reto a esse respeito. Beleza, pessoal? Então hoje era isso que eu queria passar aí para vocês, queria compartilhar com vocês essas situações de como é que nós, barbeiros profissionais, temos que nos comportar. Justamente, e a palavra é essa, de forma profissional. Nós somos pagos para atender o cliente, fazer o serviço de barba e cabelo, tá? E nada mais. Não temos que dar conselho, não temos que ser contra e discordar fortemente a ponto de discutir, querer convencer as pessoas a terem as mesmas ideias que a gente, querer que as pessoas, pretender que as pessoas concordem com a gente, tá? Então nós temos que procurar ser profissionais e aí a tua empresa vai para frente, o teu portfólio de clientes continua crescendo, tá? Você ganha o respeito das pessoas, tá? Não só dos clientes, mas das pessoas, e aí você prospera, né? Com o tempo você prospera, beleza? Só quero apontar uma coisa aqui que eu acabei deixando para trás, na questão daquele cliente que eu falei, que é aquele cliente que concorda com tudo, que é aquele cliente mais fácil que tem, né? Quando chega pra gente ali, é o cara que diz assim, Peter, faz aí o que tu quiser, porque tu sei que tu é um cara que manja, etc, né? E vai lá que o que tu fizer aí tá bom. Muita atenção, né, pessoal? Mais uma vez, sempre a palavra respeito na frente, porque eu vejo muita gente nesse caso aí, vou lá fazer um cortezinho facilzinho, então, porque daí em 10 minutos, pá, eu me libero desse cara, né? Passo lá em 10, 15 minutos, ganho tempo, vou ali, saio, tomo um café, ou, enfim. Muita atenção nisso, porque aquele cara ali, ele pode sair contente da barbearia. Só que não esqueça que tem outras pessoas com ele, né? Ele vai chegar em casa, ele vai ter uma família esperando, né? Ele vai ter o pai, ou a mãe, ou um irmão, ou a mulher, ou o filho, e vai muitas vezes fazer uma observação do corte, né? Principalmente as mulheres fazem observações, elas observam muitas coisas, né? Então ele pode chegar em casa contente com o corte, como sempre, mas aí a esposa dele vai dizer, o corte não ficou igual ao da outra vez. Ou a filha vai dizer, pai, teu corte hoje não ficou bom. Ou pai, tem um defeito aqui nesse corte, enfim, né? Então, muito cuidado, tá? Então, é importante a gente manter esse respeito, manter essa ética, manter o profissionalismo acima de tudo, e o sucesso é de consequência. Um abraço, agradeço muito aí a quem participou, agradeço muito a quem ficou aí até o final. E amanhã estarei de volta aí com mais uma live, aí, mais um tema bacana aí para a gente falar sobre barbearia. O meu companheiro aqui de live também, esse companheiro de live aqui também, tá sempre aqui me acompanhando. Ele nos próximos dias aí vai ficar careca, sim, porque eu vou cortar o cabelinho dele ali bem baixinho, né? Vou mostrar aqui algumas técnicas, tá? E aí vamos cortar o cabelo dele até passar a navalha toda naquela cabeça ali, e justamente para mostrar para vocês algumas técnicas, algumas informações interessantes para a área de barbearia. Beleza? Um abraço e nos vemos aí amanhã na próxima live.